Muito boa noite a todos e todas. Meu nome é Lucas Álvares, sou diretor cultural do Instituto da Brasilidade e tenho o prazer de iniciar mais uma edição dos Seminários da Brasilidade, aqui no Casarão Ameno Reservado no Catete. Os Seminários da Brasilidade, ao longo do ano de 2019, realizam 39 mesas temáticas sobre identidade nacional, as potencialidades do Brasil e saídas para a nossa crise estrutural. Nós iniciamos há um mês as mesas sobre o tema da cultura. E um dos aspectos da temática cultural apresentados ao longo do Seminário da Brasilidade será tratado na noite de hoje, na nossa mesa sobre paisagens do Brasil. Nós vamos receber para o debate sobre paisagens do Brasil 3 convidados. À minha esquerda, o professor Felipe Batista, economista e diretor aqui do Instituto da Brasilidade. O Felipe é doutor em Economia Política Internacional pelo PEP, Programa de Pós-Graduação da UFRJ. Recebemos também à minha direita a professora Luciene Carris, doutora em História pela UERJ, com pós-doutorado em Geografia Política pela USP. Atualmente, a professora Luciene desenvolve estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em História Social da PUC-Rio, com uma pesquisa sobre a história do bairro do Jardim Botânico entre 1884 e 1960. Luciene Carris é autora de livros sobre temas da história do Brasil. Na ponta direita, recebemos André Bazégio, produtor da Maria TV e do programa Brasil Visto de Cima. Cada um terá 20, 25 minutos para uma exposição inicial e depois nós vamos abrir para as perguntas da plateia. Antes que eu me esqueça, fazer alguns agradecimentos. Agradecer à Associação dos Funcionários do BNDES, à Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES, que prestam apoio aos Seminários da Brasilidade, e também a TV comunitária, Canal 6 da NET, que transmite os nossos debates semanais. O debate inédito estreia à quarta-feira, às 22 horas, com reprises na sexta-feira, às 14h30 e na terça-feira seguinte, às 10 horas da manhã. Estão conosco desde o início dos Seminários da Brasilidade. O meu objetivo aqui é tentar relacionar um pouco a respeito das paisagens do Brasil, a identidade nacional e, mais especificamente, valorizar o cicloturismo, as viagens de bicicleta, enquanto um instrumento interessante para se conhecer tanto as paisagens do Brasil, quanto se compreender um pouquinho melhor a respeito da identidade nacional. E a minha fala se inicia justamente chamando a atenção para um fato de que toda a história ela é uma história territorializada. Toda a geografia ela é o espaço sobre a qual a ação humana é realizada, de modo que toda ação humana, toda intervenção do homem da natureza, ela tem um condicionamento geográfico. Ou seja, a história ela tem um território, é uma história territorializada. E nesse sentido, então, a geografia, o território, as paisagens, elas guardam a memória das ações humanas e a memória social de um território específico. Então, um grupo de pessoas compartilha uma memória social, uma identidade comum, e essa identidade comum, essa identidade social, ela sempre terá o fator da territorialidade atuando sobre ela, de modo que a identidade nacional ela está umbilicalmente ligada às paisagens nacionais. A identidade nacional, a memória social, ela está conectada umbilicalmente ao território sobre o qual as ações humanas foram realizadas ao longo de um determinado tempo. E, dito isso, essa relação entre paisagem e história, geografia e história, eu busco na minha fala chamar a atenção ou valorizar um tipo específico de viagem
que é o cicloturismo, enquanto um instrumento de conhecimento dessa relação entre geografia e história. Do ponto de vista historiográfico, por exemplo, os relatos de viagem do século XIX, por exemplo, são uma fonte interessantíssima para se conhecer o Brasil colonial, o Brasil imperial, e de modo que as viagens em si, elas já evidenciam, do ponto de vista historiográfico, essa importância entre o viajar e o conhecer as paisagens e a identidade de um povo. A viajar de bicicleta, em específico, a bicicleta em si proporciona duas características que me parecem fundamentais para que se tenha um contato mais intenso e íntimo com as paisagens naturais e também com as paisagens humanas da rota selecionada. Uma delas é a lentidão da bicicleta, em específico, propicia um contato direto e imediato com a natureza, porque no ato de viajar de bicicleta, muitas vezes você se depara com uma nuvem a qual a velocidade no horizonte te condiciona o próprio passo futuro, movimento seguinte, que passar por um território que choverá, ou você pode reduzir um pouco a sua velocidade, deixar aquela nuvem passar, ou, num caso mais fácil de se observar, um vento, o cheiro das plantações. Então, a lentidão da bicicleta proporciona uma possibilidade de experimentar de uma forma intensa a natureza. E a lentidão da bicicleta permite igualmente que, no ato de passar pelos nativos daquele território específico, o contato visual seja feito e a curiosidade entre essas pessoas se aflore e o contato social com os nativos tem o justo tempo para que seja realizado e ele se efetive. A outra característica que está umbilicalmente conectado a essa segunda que eu chamo a atenção é o fator democrático da bicicleta. A bicicleta é um instrumento de locomoção que praticamente todas as pessoas sabem pedalar ou têm a capacidade de aprender muito facilmente de pedalar. Então, quando você chega em um território, é a sua própria vontade de estar lá que chega junto com a bicicleta. E é essa vontade de estar lá que mais chama a atenção do sujeito nativo em te ver passando pela região. Então, a bicicleta ela é lenta o suficiente para proporcionar essa experimentação das paisagens naturais e das paisagens humanas, mas ela é rápida o bastante para que te facilite cobrir centenas ou milhares de quilômetros. E ela também é forte o suficiente para que você carregue todos os equipamentos necessários para que você tenha um conforto adequado e possa, dia após dia, continuar viajando. Dito essa relação entre a paisagem natural, a paisagem humana e a bicicleta enquanto instrumento para a compreensão da identidade nacional, eu gostaria de chamar a atenção por despertar uma certa curiosidade a respeito de alguns itens que me parecem ser interessantes a todos aqueles
tenham curiosidade em iniciar na prática do cicloturismo, que é as viagens de bicicleta. Uma é o cuidado com o planejamento das rotas. O quão mais bem planejado, quão mais claro for o interesse do ciclista e mais cuidadoso ele for em tentar buscar previamente o conhecimento da rota, mais ele conseguirá aproveitar aproveitar o ambiente, e mais bem feita será a seleção dos equipamentos necessários para que ele tenha um bom desempenho na viagem e tenha um conforto básico, um conforto adequado para que ele continue dia após dia viajando. Então, o segundo ponto é a seleção de equipamentos. Obviamente, o equipamento principal é a bicicleta, mas a bicicleta ela não precisa ser uma bicicleta extremamente luxuosa. Eu particularmente nunca tive uma bicicleta muito cara, mas a bicicleta ela precisa ter ela precisa ser forte bastante para aguentar a viagem, e caso ela tenha os alforjes, aquelas mochilas laterais, você terá uma facilidade no pedalar, no equilíbrio, achar o equilíbrio na distribuição dos seus equipamentos pela bicicleta. Então, o alforje é um instrumento que ele não é imprescindível, mas ele facilita muito uma viagem mais agradável. Um outro equipamento que ele é fundamental são equipamentos de camping, na verdade. Então, que seja porque acampar acaba sendo uma necessidade. Então, carregar uma barraca, uma rede, lonas, alguns pedaços de corda, um isolante, um saco de dormir, um fogareiro, ainda que o fogareiro não necessite ser a primeira opção para se fazer a sua alimentação, ele num dia de chuva ele será um instrumento obrigatório. E voltando no tema do planejamento, o planejamento ele é fundamental não só para que você saiba qual a rotina do seu dia a dia, mas em específico para que nos momentos críticos da viagem, nos territórios críticos, muitas vezes que lhe tomarão 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana, você saiba que naquele período você necessita fazer uma logística de água e alimento mais cuidadosa, porque ao longo de provavelmente alguns dias você terá que resolver os seus próprios problemas. Esses momentos críticos são justamente os momentos de maior aprendizagem. E já começando a encerrar minha fala, então eu gostaria de simplesmente chamar a atenção que se o planejamento ele é fundamental, e é o que eu tentei chamar a atenção nesses últimos minutos, a vontade de viajar ela é o item mais importante de todos. A vontade de passar dias em seguida com um nível de conforto que não é o nível de conforto que muito provavelmente você teria em sua casa ou numa viagem de carro, em hotel. A vontade é o que te carrega para vencer as dificuldades em uma rotina que passa a ser uma rotina em que você precisa decidir as questões estratégicas, são o que comer, o que beber e onde dormir. E então
agora encerrando de vez e retomando talvez a frase mais bonita que eu já ouvi de uma pessoa e que foi me dito logo no meu primeiro dia de viagem de bicicleta, quando eu saí de São Luís do Maranhão e rumei para os Lençóis Maranhenses. E aí, né, na entrada dos Lençóis Maranhenses, uma moradora de São José do Ribamar, ela me disse: o caminho é reto e plano para quem tem o coração aberto. E é assim que eu encerro minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelas suas tocantes colocações. Lembrar que eu agora vivo num bairro do Rio de Janeiro onde só se anda de bicicleta, que é Paquetá. E também já fiz esse trajeto interessantíssimo de São Luís do Maranhão a São José do Ribamar, que tem uma das praias mais bonitas do Brasil, onde você vê o oceano ao horizonte, porque a faixa de areia cresce com a oscilação da maré de um jeito que o mar você passa a ver lá longe. E também na praia de São José do Ribamar comi os melhores camarões que eu já comi na minha vida. Bom, vou passar a palavra para o André, que vai fazer a exposição dele aqui com a apresentação no Data Show. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais colocações e perguntas. André. Obrigado, boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Não sou professor de História, Geografia, antropólogo, nada disso, mas sou jornalista e todo jornalista é metido a falar sobre tudo, então aceitei o convite. Sou diretor da Maria TV, uma produtora que, entre outros programas, produz o Brasil Visto de Cima, que é exibido no canal Mais Globosat, disponível também no serviço de streaming Globosat Play. O Brasil Visto de Cima é um programa totalmente feito com imagens aéreas, 100%. Ou imagens gravadas de helicóptero ou com drone. Aí depende um pouco da região também, depois eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem como que a gente faz essa escolha também, por que grava de helicóptero, por que grava de drone. A logística nem sempre é fácil, o país é muito grande. E o programa estreou em 2013, de lá para cá foram 5 temporadas, 126 episódios. Somando isso, são mais de 58 horas ou 3.500 minutos de material exibido sobre o Brasil. Ele começou explorando mais, a primeira temporada a gente explorou basicamente paisagens naturais, a proposta era essa, tinha menos informação, eram mais imagens bonitas. A partir da segunda temporada a gente foi adaptando o programa, mudando um pouco, trazendo mais conteúdo, mais informação, mantendo ainda as belezas naturais, mas aí incorporando também as paisagens culturais do país. Eu acho que o resultado foi bom, o programa ficou ainda melhor. Já visitamos as 5 regiões do país, são mais de 370 cidades, foram mais de 500 horas de voo de helicóptero, 140 horas com drone no ar. Então, assim, a gente viajou bastante e acaba aprendendo alguma coisa, e é esse aprendizado que eu vim aqui dividir um pouco com vocês. Eu não sei se vai rodar o 5º slide. É um videozinho sobre a formação do território nacional. Eu acho muito interessante que a gente começou em 1534 com as capitanias hereditárias e depois houve um movimento de expansão para o interior do continente. Aí motivado por vários fatores, desde os bandeirantes, mão de obra, pasto, espaço para plantação, as drogas do sertão, enfim. E o país foi crescendo em direção para dentro do continente. Mas uma coisa que tem um mapa também ali de densidade demográfica, que é interessante observar que, por mais que o país tenha crescido para o interior, a população se manteve ainda, a maior parte da população se manteve na mesma região, onde eram as capitanias hereditárias. Então, o país cresceu, mas a população não acompanhou no mesmo ritmo. Esse crescimento foi desigual no país. E isso trouxe várias consequências
que eu acho que influenciam também nessa formação de uma identidade, ou não de uma identidade nacional. Só em 1988, com a nova Constituição, que a gente chegou nesse formato atual de 27 estados, Distrito Federal, com as fronteiras que a gente tem hoje. Então é muito, muito recente. Se a gente avalia também os níveis de escolaridade, renda e longevidade do país, a gente consegue ver que, mais uma vez, está muito concentrado nas regiões sul e sudeste. É um contraste muito grande. É mais uma prova de que o país não se desenvolveu de uma forma equilibrada. E quando a gente avalia aí relevo, vegetação e clima, você vê que o Brasil tem uma diversidade muito grande. O território é enorme e ele é dividido em vários tipos de relevo, vegetação e clima. Quando dividiu as regiões, as 5 regiões do país, isso foi levado em consideração, claro, mas mesmo assim, uma mesma região tem mais de um clima, mais de um tipo de vegetação, mais de um tipo de relevo. No Brasil, nós temos da aridez de Quixeramobim até a neve de São Joaquim. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, que assim, o ser humano, ele é formado por 3 ingredientes básicos, né? Que é biologia, história e geografia. É DNA, ambiente e tempo. Então, assim, se eu nascer com esse mesmo DNA, numa época diferente, numa região diferente, eu vou ser outra pessoa. Então, é claro que o ambiente interfere também na sua identidade. Mas quando a gente vê, por exemplo, o litoral do Brasil, que começando ali do norte do Paraná até o Nordeste, você tem o mesmo clima, a mesma vegetação e o mesmo relevo. Mas o paranaense é igual o carioca? Tem a mesma cultura? O baiano e o capixaba, que fazem fronteira, inclusive. Você vê muitas diferenças também. Regionais. Mas pontos de contato entre todos esses brasileiros, né, que demarcam justamente aquilo que a gente chama de igualdade na diversidade. Exato. Mas o que eu queria levar para esse ponto é o seguinte: até que ponto as paisagens naturais ajudam na formação de uma identidade nacional ou ela potencializa a formação de fortes identidades regionais? Por que isso? O Brasil é muito grande, né? Em que a gente vê assim, o Brasil é tão grande, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Esses são os números que eu tinha falado do Brasil visto de cima. Esse é o mapa com a formação do país. Aí a gente vê que ele vem expandindo para o interior. Inclusive, uma coisa muito interessante é que São Paulo tem uma época que some e vira Rio de Janeiro. A região sul também é muito engraçada, a maneira que se forma, com a anexação do Uruguai, né? Essa escrotinha perde. Então, eu achei esse vídeo muito interessante, não é meu, infelizmente, né? Eu achei na internet. Mas eu acho que ele mostra muito do nosso desenvolvimento. Está faltando o Acre aí ainda. O Acre e um pedaço do Mato Grosso. Vai vir já. Agora veio o Acre. E agora no final vai dividir o Mato Grosso, Goiás. Isso. O Goiás perde a região de Tocantins. E aí a gente chega nessa formação atual. Você pode passar isso. Aqui você olha a população. Se você traçar a linha das capitanias hereditárias, você vê que, tirando alguns pontos, como Manaus cresceu muito, Brasília, óbvio, cresceu muito, é a 4ª cidade do Brasil hoje. Ali você pega Cuiabá, Campo Grande, um pouquinho, Belém, mas o resto ainda é muito desigual. Pode passar o próximo slide, por favor? Se você pegar o nível de renda e escolaridade, você vê que a riqueza está concentrada ainda aqui, sul e sudeste. Tem alguns picos, né, de renda ali, principalmente centro-oeste, agricultura, agropecuária, né, é muito rico. Mas quando você volta para a escolaridade, você vê que não é bem assim. Então, o desenvolvimento da região sul e sudeste foi muito maior do que no resto do país. E isso traz consequências porque a infraestrutura que se desenvolveu no país também foi desigual. O acesso às outras regiões do país é muito mais complicado.
Você viaja fácil Rio-São Paulo, tem não sei quantos voos por dia. Se você quiser ir para Manaus, não é bem assim. Você vai ter 1, 2 voos por dia, vai fazer conexão. Às vezes é mais fácil você viajar para fora do país do que domesticamente. E isso trouxe consequências também. Aliando-se a isso tudo, aos diferentes povos que vieram para o Brasil. Só de escravos, quantas etnias diferentes e culturas diferentes vieram. Os europeus todos, portugueses, italiano, alemão, tiveram os árabes, os japoneses, são muitas culturas diferentes. Aí você joga nessa geografia, com climas, pode passar o próximo, por favor? Quantidade de relevo, vegetação e clima que nós temos. É uma bagunça, é difícil você juntar isso numa unidade, né, numa identidade única. São fatores que complicam nessa lógica. O próximo slide aí já são as identidades, mas aí voltando para o Brasil visto de cima, para a gente gravar uma temporada do programa, a gente tem que traçar antes uma rota de voo. E isso é muito difícil, porque são pouquíssimos pontos de abastecimento para o helicóptero disponíveis. Então, as pessoas, por que você não gravou não sei aonde? Porque o helicóptero não chega. Pelo menos o helicóptero que nós temos disponível. Então, inviabiliza. Então, muitas vezes a gente vai com um drone. Aí sim. Mas o drone, por incrível que pareça, ele acaba saindo mais caro do que o helicóptero. Por quê? Demora muito mais para você gravar. Em um voo de helicóptero de 3 horas, eu consigo gravar um episódio. Drone, a bateria de um drone dura em média 25 minutos. O tempo de você levantar e pousar, primeiro que desses 25, 5 você já não usa, que é por segurança. Então você tem 20 minutos. Você perde 5 minutos entre levantar o drone e pousar o drone. Então você tem 15 minutos de bateria para gravar. Aí você tem que descer, trocar a bateria, começa tudo de novo. E aí passa o tempo, a luz muda. Digamos que eu quero fazer um episódio sobre o Rio de Janeiro. Eu vou gravar o Cristo Redentor. Eu vou dirigir até lá, estacionar, não é fácil. Tirar o drone, montar, levantar voo, gravar, guardar o drone, pegar o carro. Eu vou ter que dirigir até outro ponto para levantar o drone. De helicóptero eu saio da Barra, do aeroporto da Barra, para o Cristo Redentor em 5 minutos. Então, para eu gravar um programa com drone, eu demoro 1 semana. E aí 1 semana de hotel, de alimentação, passagem ida e volta da equipe. Então é mais caro você gravar de drone do que de helicóptero. Na maioria das vezes. André, existem exceções. Qual o tamanho da sua equipe, mais ou menos? No helicóptero vão 3 pessoas, por segurança, nem pode mais do que isso. Mas aí, isso na gravação, né? Mas depois tem a parte de edição, roteiro, finalização. Sim, aí, claro. Mas a escolha das imagens lá de cima fica a cargo de 3 pessoas. Mas eles já saem com uma rota definida. A gente já discute antes o que interessa. Essa é outra dificuldade. O Brasil é muito grande, por essa falta de infraestrutura, muitas vezes é difícil achar aquele ponto que a gente quer. Então eu pesquiso, por exemplo, que naquela região tem uma cachoeira linda e eu quero gravar aquela cachoeira. Mas como é que eu acho essa cachoeira voando a 400 metros de altura, que é baixo já, né? Que é uma altura assim, não é tão alto, mas é muito difícil achar. Os aplicativos de satélite te ajudam a se orientar. É assim que a gente acha. Mas pelo GPS você não consegue Então, é assim que a gente acha. Mas muitas vezes eu não consigo achar os dados de latitude e longitude daquela cachoeira, porque não tem informações sobre ela, você não encontra. A cachoeira não tem georreferenciamento? Muitas não tem. Então a gente tem que às vezes catar no mapa mesmo, ficar procurando, dando zoom no mapa para tentar achar, e a gente vai com com os dados aproximados, aí na hora vai no olho mesmo para achar. Mas isso tudo é pensado antes. Muito pouca coisa acontece na hora. Acontece, mas é pouco. De você olhar e dizer, pô, isso aqui é bonito, vamos gravar, e depois eu descubro o que é. Numa situação dessa, como é que você usa? Que tipo de drone você usa?
Esse é um drone quase que amador, né? 15 minutos no voo? Não, nenhum drone dura muito. Na verdade, quanto mais profissional, mais tempo ele dura. Dura. Mas acho que hoje, um melhor drone hoje que você pode comprar, ele vai usar 6 baterias, essas 6 baterias vão te dar meia hora de voo. Porque o peso que ele carrega é muito grande. Então ele gasta muito bateria. Você desloca, mas você já sabe para onde ele vai. Tudo, não, você tem todo o controle. Sim. É 25 minutos para onde? Por isso que demora para gravar. Eu não posso decolar daqui e gravar na Barra da Tijuca. É impossível. Então você tem que ficar levantando e pousando toda hora. Então demora. E aí muda a luz, você começa a gravar com o sol de um jeito, vai pegar outra bateria, o sol está de outro jeito, as imagens já não vão se conectar no programa, eu tenho que esperar outro dia. E se chover, se estiver nublado? Então são vários fatores que já aconteceu do helicóptero ficar uma semana parado, com a equipe parada no hotel, porque não tinha condições de voo. Não tinha como voar. O esquilo. Não, faz... Não, a autonomia dele, se eu não me engano, são 350 quilômetros, mas em linha reta, você vai para São Paulo, você vai para Brasília direto. Você consegue ir para Brasília direto, acho. Chega lá muito mal. Você tem um tanque reserva por segurança, mas... De novo, você leva o tanque reserva, você tem que tirar alguma coisa de dentro do helicóptero. Bagagem, equipamento. Tanto equipamento, fica difícil descartar, né? Então, já aconteceu de ter que pousar no meio da Amazônia, numa fazenda, numa área aberta, para abastecer com o tanque reserva, porque não tinha ponto de abastecimento. Tem locais que eu gostaria de gravar, que eu não consegui gravar ainda, porque eu não consegui viabilizar o acesso lá do helicóptero. Monte Roraima, por exemplo. O único helicóptero que eu conseguiria fazer isso é um custo tão absurdo que inviabiliza. E de drone eu preciso de uma semana de trekking, carregar 50 baterias nas costas, então é difícil também. Mas vamos chegar lá, vamos fazer ainda, se Deus quiser. Mas então, voltando aí ao Brasil, eu acho que essa diversidade da geografia, o tamanho muito grande e essa bagagem de muitos povos e culturas diferentes acabou, na verdade, criando uma espécie de isolamento entre as regiões. Então essas regiões começaram a criar uma identidade própria regional muito forte. Você pega, por exemplo, o gaúcho, e eu sou gaúcho, então posso até falar mal, o gaúcho ele parece mais com o argentino e uruguaio do que com o resto do país. Você pegar um gaúcho e soltar ele em Manaus, ele vai sofrer, é muito diferente. Mas em Rondônia há muitos, né? Em Rondônia há muitos, em Mato Grosso. Muitos. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina também. A gente brinca que é nosso quintal, adoro Catarina. Mas... eu brinco, cara, que o gaúcho é uma praga. As pessoas ficam falando que nordestino. Se vocês pararem para contar o número de gaúchos que tem em qualquer lugar que vocês forem, nunca mais vão falar de nenhum outro povo. Porque o gaúcho é o povo que mais ama o seu estado e é o povo que mais vai embora. É complexo isso. Eu estou no Rio há 30 anos já, mas... Sempre que me perguntam, eu sou gaúcho, é uma marca muito forte, eu tomo chimarrão. Mas já perdeu o sotaque. Totalmente. Mas a minha mulher, que é carioca, ela toma chimarrão, prepara o chimarrão melhor do que eu, inclusive. Então é uma cultura muito forte. E ano passado eu tive um trabalho que eu tive que visitar o interior do Maranhão. Para fazer um dia de gravação, eu tive que fazer, eu voei Rio-Brasília, Brasília-Imperatriz, aí peguei o carro, dirigimos 4 horas para chegar no local que eu tinha que gravar, numa estrada horrorosa. Na verdade, assim, metade do caminho era estrada de terra. Então você vê que é um estado que ainda... Isso não existe aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. É um contraste muito grande. 12% do Maranhão tem saneamento básico.
44% não tem acesso à água potável, e a gente está em 2019. Então, essa população que mora lá, ela não tem acesso às coisas que nós temos aqui. É uma vida completamente diferente. Então, ela acaba, crescendo naquele ambiente no qual ela tem acesso. Então, ela vai comer os alimentos que tem ali. Ela vai se divertir com as festas que tem ali. Então, as identidades regionais ficaram muito fortes. Agora, você traçar através da paisagem natural uma identidade nacional única, eu acho muito difícil. Porque a diversidade é muito grande. Mas quando a gente fala das paisagens culturais, que aí sim, aí envolve a ação do homem, aí é fácil a gente identificar uma identidade nacional no país. A gente pega, por exemplo, se eu pegar o centro de Pelotas, eu não sei aqui se vocês conhecem Pelotas, Paraty, aqui do lado. Pega São Luís, o centro histórico de São Luís, o Pelourinho em Salvador. Em todas as regiões, você vai encontrar uma forte marca da arquitetura portuguesa. Se você olhar de perto, você não diz onde você está. Você podia estar em Macau, na China, ou em Goa, na Índia. É exatamente a mesma arquitetura, é igualzinho. E isso é muito marcante pelo país inteiro, em todas as regiões. Então, esse é um traço fácil de identificar da nossa cultura. Nós somos um país colonizado por Portugal. Isso é muito claro. Até em consequência disso, uma outra coisa que é muito marcante também quando a gente viaja pelo país, a quantidade de igrejas, templos e monumentos religiosos pelo país inteiro. Não só igrejas, que são, acho que em 2010 eram 219 mil igrejas no país. É muita igreja. A gente tem 5.570 cidades para 220 mil igrejas. Mas não só isso, como você pega monumentos como o Cristo Redentor, Padre Cícero em Juazeiro do Norte, os teatros abertos para encenação da Paixão de Cristo, cruzeiros, a quantidade de cruzeiros, você vai quase toda... Onde tem serra no interior, as pessoas colocam uma cruz no topo. Então isso é muito marcante. Então, uma outra característica que eu acho que a gente observa com isso, nós somos um povo cristão. 86% da população é católica, é cristã. Desses, 65% são católicos. Isso é uma coisa muito forte no país inteiro. Além disso, também, de paisagem cultural, tem mais dois fatores que eu acho muito fortes. A quantidade de estádios e campos de futebol espalhados pelo país. Você vai numa cidadezinha do interior de qualquer região, vai ter um estádio de futebol ou 2 estádios de futebol, vários campos de futebol. É uma coisa que é impressionante. E eu não estou falando de regiões em que o futebol é uma potência, estou falando de regiões que não disputam nem a Série D. Interior. No Rio Grande do Sul, por exemplo, por conta da polarização entre chimangos e maragatos histórica, né, republicanos e federalistas, cada cidade tem 2 clubes, 2 times de futebol. Então tem o Grêmio Bagé e o Guarani de Bagé, o Brasil de Santa e o Maria, Grêmio de Santa Maria. Exatamente. Mas mesmo Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Porto Alegre, se não me engano, é a 11ª cidade do país. Eu sou colorado. Eu não ia gostar de dividir o estádio com o Grêmio. Mas seria uma solução mais lógica. Não tem por que uma cidade desse tamanho ter 2 estádios do nível que tem. É muito dinheiro gasto para o futebol. Mas aí o que eu digo, o brasileiro ele não é apaixonado por esporte. O brasileiro é apaixonado por futebol. Outras instalações esportivas não são tão visíveis assim ao longo do país. É basicamente futebol. E uma outra característica aí também marcante, para encerrar essa parte, são os locais para grandes eventos culturais, assim, a Marquês de Sapucaí, o Bumbódromo em Parintins. A gente gravou na Ilha de Marajó o Camaródromo, tem um festival de camarão. Então, assim, é um espaço construído com arquibancada, com tudo, para as festas
são festas regionais, mas você vê que isso é um traço marcante no país inteiro. Assim, então, concluindo, então, em relação às paisagens culturais, né, eu diria que a gente pode afirmar que o brasileiro é um povo cristão, colonizado por Portugal, apaixonado por futebol e bem festeiro. Essas são as características que do alto a gente observa, que é muito diferente do cicloturismo, que é uma coisa pessoal. No nosso caso, é uma coisa bem distante. A gente não tem esse contato com o povo, a não ser quando pousa e vai descansar, mas é uma visão diferente. Então, agora eu queria deixar, para terminar a minha parte, deixar umas pequenas provocações aqui para esse debate, que eu acho muito interessante, sobre uma identidade nacional. Eu fico com medo do Brasil ter perdido o timing para criar essa identidade nacional. Eu acho que hoje em dia, com a globalização e o acesso à informação, à cultura de outros países, a gente está perdendo muito a nossa identidade. E está mudando muito. Um exemplo que eu sempre dou, básico, por exemplo, se você pegar um bairro da Barra da Tijuca, que é um bairro novo, ele tem uma arquitetura completamente diferente do resto da cidade. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. E é uma coisa muito mais norte-americana. Inclusive os condomínios todos tinham nome em inglês. É uma coisa parecida com Miami, tentando imitar Miami. E aquela estátua da Liberdade na Barra da Tijuca? Pois é, coisa horrorosa, né? Então você vê que assim, mas que é uma coisa maciça. A gente vê filme, ouve música, usa roupa no estilo americano. O hambúrguer hoje, que é uma coisa americana, tem em toda a esquina, toda lanchonete hoje vende hambúrguer. Se souber fritar, vai ser embaixador. Pois é, hoje em dia quem frita hambúrguer pode virar embaixador, espero que não, vamos ver o que acontece. A esperança é a última que morre. Mas e aí, então assim, eu tenho medo da globalização hoje dificultar ainda mais nessa formação de uma identidade nacional única, né? Porque a gente está sendo massacrado por culturas de outros países, mais fortemente pela americana. Até em função disso, uma outra provocação é que eu acho que o brasileiro é o povo mais autossabotador que existe. O brasileiro fala muito mal do Brasil. Isso me entristece muito, mas é verdade. A gente cresce numa cultura em que tudo do Brasil é pior do que o estrangeiro. O complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Então, saudoso Nelson Rodrigues. Se você compra uma peça de roupa que foi feita aqui, ou de uma empresa brasileira, você vai ouvir que aquilo não presta, ou é brega, ou é feio. O bonito é o jeito que o outro povo se veste. A comida boa é o que o outro povo come. Tudo nosso é pior. E infelizmente eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que mudar. Se a gente quiser criar uma identidade nacional, se a gente quiser melhorar o país, um primeiro passo acho que seria valorizar a nossa cultura, valorizar o que é nosso. E por último, qualquer brasileiro, eu desafio um brasileiro que não saiba o que é a cultura do malandro, do jeitinho. É uma coisa que o brasileiro pode sair do país, que lá fora ele vai tentar de alguma maneira ser malandro, levar vantagem de alguma coisa. Eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada também. Vou encerrar com uma frase que o Renato Russo cantava já em 87, mais de 30 anos, em que ele fala assim: que país é esse que não acredita na Constituição, mas acredita no futuro da nação? Enquanto a gente não mudar isso, não respeitar o que é nosso, as nossas instituições, dar valor para o brasileiro, eu acho que o caminho, pelo menos, vai ser muito mais longo, se a gente não resolver isso. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço o convite. Obrigado.
Obrigado ao jornalista André Bazégio pela brilhante exposição. Passo agora a palavra para a professora Luciene Carris, nossa última expositora da noite. Olá, boa noite. Meu nome é Luciene Carris, eu sou historiadora. Eu gostaria de agradecer o convite do Felipe, que eu conversei com ele na última sexta, com o Lucas, e aproveitar para parabenizar vocês pela palestra, pelas falas de vocês, que foi bastante interessante. Eu, quando pensei em fazer essa apresentação, conversando com o Felipe, ele falou sobre bicicleta, então eu pensei em falar sobre o Jardim Botânico, inicialmente falar do Jardim Botânico em relação com o esporte, por sua causa, assim, né? Você pode botar o primeiro slide, por favor? Porque quando a gente pensa no Jardim Botânico, a gente pensa o Jardim Botânico como ponto turístico, a gente tem as competições de bicicleta, também teve a competição de skate, também tem o pessoal que corre, vai até a Vista Chinesa, até a Mesa do Imperador. Pode passar a próxima. Vou passar. Então, a gente também tem a Mesa do Imperador, a Vista Chinesa, que também foram reformadas durante a reforma Passos, do governo Passos, a Vista Chinesa de 1903 ou 2, se eu não me engano, e a Mesa do Imperador, que não era assim, era um caramichão, era timbambu, que foi reformado com Passos. E, com muita tristeza, a gente lamenta o que tem ocorrido recentemente no Rio de Janeiro, e infelizmente mais uma tragédia ambiental que também prejudica a ida desses ciclistas para a Vista Chinesa, para esses pontos turísticos, e também dificulta o comércio local. Gostaria de dizer que isso também tem afetado, porque tem muitas lojas de bike, mas eu não ando de bike, tenho pavor, eu corro às vezes até Vista Chinesa, mas bike não, porque eu tenho medo. Mas isso também tem afetado a região economicamente, tem decaído nas últimas semanas a ida das pessoas até lá, e isso tem mudado um pouco a fisionomia do bairro. Pode passar, por favor, próximo. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente pensa o bairro do Jardim Botânico, a gente pensa o bairro relacionado ao Jardim Botânico, instituição, que foi criada em 1808, com Dom João VI, todo mundo sabe, e a gente esquece um pouco o que veio depois, com a vinda do Dom João VI. Então, eu escolhi algumas imagens do Jardim Botânico, uma imagem clássica, mais antiga, do lago do Jardim Botânico, e outra imagem que é interessante, que é a entrada que tem na rua Jardim Botânico, mas é uma imagem de 1912, que tem um trilho ali na frente, que é interessante a gente também pensar na modificação que esse bairro vai sofrendo ao longo do tempo. São trilhos de bonde, né? Trilhos de bonde da Companhia Carris Jardim Botânico. Daí você perguntou meu sobrenome. Carris. Pode passar o próximo. Então, essas são outras imagens da rua Jardim Botânico, que ela foi sendo transformada por conta dessa expansão urbana, por conta da companhia de bondes, que foi até a Praça das Três Vendas, que depois virou Praça Santos Dumont. Essa expansão também está atrelada à invenção de Copacabana, que levou um livro muito bacana da historiadora Julia O'Donnell, que ela vai falar isso, que com a construção dos túneis, túnel novo, os outros túneis e tal, tem uma expansão para a Zona Sul, e o Jardim Botânico também ele acaba se inserindo dentro desse contexto de expansão urbana e depois a expansão econômica. Isso eu vou contar daqui a pouco por quê. Você pode passar o próximo, por favor? Então, essa é a Companhia Carris Jardim Botânico, essa sala de máquinas, que fica na rua 2 de dezembro, é um prédio lindo. Essa companhia foi responsável pelo crescimento urbano da Zona Sul e também responsável, no livro da Julia O'Donnell, ela fala isso muito bem, com essa propriedade de que tem uma relação muito interessante com a especulação imobiliária, com a criação dos novos prédios que vão sendo construídos em Copacabana e na região ao redor, Leblon, Ipanema. Por sua vez, a Gávea, que também está ali perto, ela também se aproveita dessa situação em alguma medida, dessa incorporação, dessa expansão. Pode passar o próximo. Eu trouxe aqui um pedaço de uma crônica do Machado de Assis, que foi publicado no jornal Gazeta de Notícias. Ele escrevia para esse periódico, eram as crônicas dominicais. Essa crônica eu trouxe porque é interessante perceber como a Floresta da Tijuca, como o Jardim Botânico foi sendo reapropriado e aproveitado na escrita da história sobre o Jardim Botânico, na escrita de romances também. É um conto que ele escreveu em 1895,
mas retrata uma situação que aconteceu em 1850, de um rapaz que estava na Ponta do Caju jogando, se não me engano, xadrez, né, no Clube Fluminense, inclusive, lá na Ponta do Caju, e eles decidem de noite ir para o Jardim Botânico CA, em frente, num restaurante em frente à entrada do Jardim Botânico. Isso por volta de 1850, não tinha bonde. E aí o Machado de Assis conta, curiosamente, que eles decidem sair e pegam um carro aberto, eram 2 carros, eram 6 pessoas, e seguem pela Rua do Lavradio até o Jardim Botânico. Era um tilbury, como se chamava na época. E aí ele não tinha os bondes, então tinha outras alternativas para chegar. Mas o que me chamou a atenção é ir ao Jardim Botânico em 1850 à noite, CA. Né? Esse final tem um final engraçado, porque o Machado diz que esse rapaz já estava passando mal, estava indisposto, ele não aproveita o jantar, e aí ele só come uma ameixa seca, mas os amigos obrigam a dividir a conta, que ficou astronômica. Né? Ele termina a crônica assim, é bem interessante. É uma crônica que a gente pode observar a história do Rio de Janeiro a partir daí. Você pode passar a próxima, por favor? Essa também é o José de Alencar, essa é uma obra um pouco antes de 1872, é um romance chamado Sonhos do Ouro, que é um romance urbano, escrito por ele, bem interessante, que ele narra um romance entre o Ricardo e a Guida, filha de um desembargador, e o Ricardo ele veio de São Paulo, é um jovem advogado que tenta a sorte na corte imperial. Né? Ele estava noivo, ele tinha que sustentar a família, a noiva, a mãe, o pai tinha falecido, e ele se apaixona pela Guida, mas tem toda uma questão de classe social, que o José de Alencar vai narrar isso muito bem. Só que o cenário desse romance era na Tijuca, foi a Tijuca, Floresta da Tijuca, e o Jardim Botânico, de novo, entram na narrativa não como um panorama, mas como o próprio cenário disso. Né? A história, o Jardim Botânico, a floresta é inserida dentro desse romance de uma outra forma, não só como um acessório. Você pode passar, por favor? E essa é a última, que eu prometo, que é o último texto grande que eu coloco. Mas essa é uma figura ilustre do Jardim Botânico, que morou no Jardim Botânico, né, em 1903, que é o Vinícius de Moraes, que ele escreveu essa crônica, está online, está no site dele, também está nos livros também de memórias, de poesias, que é a Rua Lopes Quintas, que é uma rua famosa no Jardim Botânico hoje em dia, que é um Jardim Botânico, hoje em dia é um bairro mais aristocrático, um bairro mais, né, de uma classe média mais alta, e ele vai descrever esse bairro de uma outra forma. Se prestar atenção, é uma rua amarga, é uma rua triste, é uma rua que tem violência, né, e é uma rua que eu grifei, a minha rua tem avenidas escuras e feias, mas não é avenida como a via pública, é uma avenida como estalagem, né? É uma estalagem que é algo melhor que um cortiço, que é algo melhor que uma hospedagem. Então, em 1913, ele descreve essa situação do bairro do Jardim Botânico com estalagens na Rua Lopes Quintas. E ele descreve de uma maneira muito triste, negativa, amarga, né? Que isso também faz parte de um excerto de uma crônica chamada Rua da Amargura, inclusive. Você pode passar o próximo? Então, o que eu queria dizer com isso? Essa ideia dele dizer que a Rua Lopes Quintas era uma rua amarga, que tinha estalagem, já denuncia por si só que naquela região tinha uma massa operária, tinha uma classe proletária no lugar. Por que eu quero dizer isso? Porque logo em seguida, eu pesquisando sobre o bairro, que é o meu objeto de pesquisa em 2 sentidos, porque eu moro no Jardim Botânico, cresci no Jardim Botânico, e tornei o Jardim Botânico bairro como objeto de pesquisa. Então, tem toda uma relação de amor, de proximidade, e eu tento, ao mesmo tempo, ter um certo distanciamento. Então, recentemente, eu fui procurar imagens nos jornais, porque a minha pesquisa, basicamente, está atrelada à pesquisa em jornais de época e jornais mais recentes. Eu achei essa matéria da Veja Rio, chamando a Vila Operária, que lá existe, de Havana. Né? O título é Parece Cuba, mas é o Rio de Janeiro da década de 1950. Eu não sei quem foi o jornalista que escreveu, mas eu achei curioso comparar, porque ali a Rua Caminhoá é uma das ruas da Vila Operária. Por que me interessei pela Vila Operária? Porque ninguém que vai passear pelo Jardim Botânico, que vai correr, vai parar e pensar e perguntar por que tem uma vila com aquelas características ali até hoje. Isso me chamou a atenção
ao conversar com os turistas, ao conversar com as pessoas locais, esse desconhecimento em relação à memória e à evolução da história do bairro. Então, na primeira imagem, a gente tem, realmente, parece um pouquinho Cuba, talvez, né? Na segunda imagem, não dá para enxergar direito, é a Fábrica Carioca. A Fábrica Carioca que lá existia, vou mostrar o mapa de onde ficava exatamente essa fábrica. E a outra imagem, homenagem ao André, que é uma vista de cima, né, que você pode contemplar também o Jardim Botânico, o Brasil vista de cima. Né? E você pode observar, mas são imagens bem antigas sobre esse Rio de Janeiro, desse passado antigo do Rio de Janeiro do Horto, da região do Horto, que é um canto no Jardim Botânico. Você pode passar. Então, aqui são mais imagens dessa fábrica. A Fábrica Carioca ela foi criada em 1884 e ela ficou até 1862 no Jardim Botânico. Em 62 ela é liquidada pelos criadores, ela tem toda uma questão que na década de 20 ela é comprada pela América Fabril, que é uma das fábricas, no conglomerado, uma fábrica que tinha várias fábricas, a Paufel, a Mavigs, a Bonfim. Ela era uma indústria têxtil. Era uma indústria têxtil, no Jardim Botânico. Na verdade, como aquilo era a freguesia da Gávea, tinham 3. A São Félix, que era na Marquês São Vicente, a Corcovado, que era do lado do Parque Lage, que também é objeto da minha pesquisa, mas eu não trouxe, mas ficava ali do lado do Parque Lage até a Conde Afonso Celso. E a Fábrica Carioca, que fica na Pachaculhão, antiga Estrada Dona Castorina, porque aquilo tudo chamava Estrada Dona Castorina e mudou de nome em homenagem ao diretor do Jardim Botânico, que é o Pachaculhão, que foi o Pachaculhão. Então, eu trouxe algumas imagens da fábrica. Então, eram 2 fábricas dentro do terreno na Rua Pachaculhão. Ficava entre hoje a Lopes Quintas até praticamente a Joaquim de Campos Portos. Era uma fábrica imensa. Então, tinham 2 prédios da fábrica, a Fábrica Velha e a Fábrica Nova, como você pode ver, as chaminés. Né? E aqui é a Rua Pachaculhão, tem uma entrada ali, que eu suponho que é Mestre Juviniano, que essa rua existe até hoje. Né? E aqui tem um carretão que foi trazido pela América Fabril para levar os tecidos depois, da década de 20, para ser beneficiado numa outra fábrica, que é Cruzeiro, na Tijuca. Então, tem todo um aproveitamento também da trilha dos bondes para fazer isso. Que isso é muito interessante, você identificar como os bondes, como os trilhos de bonde, como a companhia de bondes também estão atrelados a esse desenvolvimento do bairro. Né? Você pode passar a próxima, por favor? Essa é uma outra imagem, para ter uma ideia, é uma publicação que está online, que eu achei fantástica, que tem quem gosta da história da industrialização, tem todas as empresas dessa data, de 1913, e eu achei esse mosaico de imagens da Fábrica Carioca, mas também tem a Corcovado e tem outras também. Né? Contemplando também a chaminé, a rua Pachaculhão com os operários, maquinários, as salas de máquinas e tal, de operações têxteis. Você pode passar a próxima? Mas, nessa fábrica, a vinda dessa fábrica e a vinda da Corcovado também, por sua vez, mudou a fisionomia do bairro. Né? Não tem como não ter modificado, porque para lá foram mais de 1.000 pessoas, cerca de 1.200 trabalhadores, com as suas famílias também. 1.200 trabalhadores, homens, mulheres e crianças, para trabalhar nessa fábrica. Então, eu trouxe 3 imagens, que são 3 momentos de greve. Isso está online, está digitalizado pela Hemeroteca Digital, para quem quiser olhar. Então, eu escolhi 3 jornais, a Revista da Semana, que é um periódico, o Correio da Manhã e a Tribuna Popular, que é um jornal mais vinculado ao Partido Comunista, ao movimento operário. Mas os 3 demonstram a insatisfação desse operariado no Jardim Botânico, que denota que o Jardim Botânico teve uma participação importante dentro do movimento operário, dentro da história da industrialização do país. Ou seja, ali em 1901, a Revista da Semana, do Jornal do Brasil, que foi a primeira revista no Brasil a trazer fotografias impressas, registrou greve de trabalhadores de uma fábrica. Sim. Impressionante, porque isso se deu muitos anos antes da primeira greve geral no Brasil. Não havia sequer um movimento sindical mais estruturado, né? É um pioneirismo incrível. Mas tem registros, assim, eu fui acompanhando o registro das greves nos jornais, tem registros de paralisação, chamavam de parada, desde 1890, 96, né? Esse incômodo, essa insatisfação desses grupos de operários perante aos seus chefes, né, de trabalho.
principalmente em relação aos cheques diretos, né? Tinha uma questão muito próxima, assim, muito de revolta com o tratamento que os mestres davam a eles, o tratamento que os mestres também davam em relação às mulheres. Então tinham muitos casos de insatisfação, de assédio, muitas questões assim sérias, de crianças também sendo machucadas nas máquinas de corte, de quedas, de explosões na fábrica, né? Então, isso que eu vou chegar também para falar. Então, em sua maioria, tinha muitos brasileiros, mas eu localizei o recenseamento do Distrito Federal, que foi o único feito no Rio de Janeiro, em 1906, pelo Pereira Passos, em que ele observa que tinha, dentre os estrangeiros que eu escolhi, tá? Porque eu vou chegar a explicar porque os estrangeiros, tinham cerca de 1.700 portugueses, 680 italianos e 693, se eu não me engano, de espanhóis. Fora as outras nacionalidades menores, que tinham 43, 53 e tal. E, evidentemente, muitos brasileiros que foram atraídos para lá. Você pode passar a próxima? Então, essa é a fábrica, essa é a planta da fábrica carioca. Né? Todo esse terreno aqui atrás também pertencia a ela. Eu achei que não, mas eu fui lendo o mapa de perto, fui lendo, é uma planta do loteamento e arruamento das ruas que pertence à fábrica. Isso está no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Essa planta eu retirei de um livro de uma historiadora que trabalhou com esse material, porque para tirar a foto é muito caro, então eu estou usando essa imagem aqui para exemplificar isso para vocês. Então, embaixo é toda a rua Pacheco Leão, já com essa denominação, não é mais Estrada da Ana Castorina. Essa parte aqui é da fábrica. Em 1962, 63, por aí, a Globo compra, depois ela se instala em 65, essa parte desse terreno foi vendido para a Rede Globo. A Vila Operária ficou e foi tombada em 86, 87, teve um processo de tombamento. E atrás era o terreno também da fábrica, que eu achei enorme, que seriam as ruas Peria, todas elas do lado esquerdo, Saravilela, Peria, eu não vou me lembrar todas as ruas, né, mas se você subir na Lopes Quintas, todo o lado direito também pertencia à fábrica, né? Oi? A Pacheco Leão é essa. Essa aqui, hoje seria a Rede Globo. Não, a Jardim Botânico para cá. Aqui é a Pacheco Leão, a Jardim Botânico aqui. A Pacheco Leão você sobe, parece que é chinesa. O Jardim Botânico para a rua ou do outro lado? Não, o Jardim Botânico aqui, a rua está para cá. Aqui então, é em frente, na verdade é em frente ao Jardim Botânico. Né? Só para dizer isso, porque também eles tiveram vários problemas. O Jardim Botânico com os operários, isso eu achei interessante, curioso, em relação à falta de saneamento que essas vilas não tinham. Então, eles despejavam coisas no Rio dos Macacos, que é um rio que corre. Se você andar a pé pela Pacheco Leão, você vai ver um riozinho, que é o Rio dos Macacos, e eles jogavam todos os dejetos, lixo, dentro desse Rio dos Macacos e trazia muitos problemas também. Né? Então, é só para ter uma ideia da dimensão da fábrica, como é que o tamanho da fábrica é uma coisa absurda. Né? Você pode passar a próxima, por favor? E hoje são umas imagens mais recentes da Vila Operária, essa é do Guia da PAC, está online também. Essa outra, essa toda a região aqui é a Vila Operária, que hoje tem galerias de arte, tem restaurantes, né? Mas se você for mais para dentro das ruas, você vai identificar ainda os remanescentes desses antigos operários e seus descendentes que ainda habitam por lá. Né? Vale a pena um passeio e conhecer. Recentemente o Freixo estava morando ali na Vila Operária. Eu descobri que ele estava ali também em outras figuras, sempre tem alguma figura por lá. Pode ir. Essa aqui é uma questão interessante, que você estava falando dos italianos, né? Porque a minha pesquisa sobre o bairro do Jardim Botânico, como eu quis dizer inicialmente, é uma história que eu quis contar sobre a história não falada do bairro, uma história um pouco desconhecida, ignorada, eclipsada pela história do Jardim Botânico Instituição e pela história da vinda da Rede Globo, que meio que apagou, pelo menos eu acredito, esse recorte dessa história, porque eu converso com as pessoas desconhecem muito disso. Esse aqui é o Lago Atolara Resende. Aquele prédio no final é o supermercado Zona Sul, não sei se vocês conseguem identificar.
E esse aqui é um prédio antigo, que embaixo tinha um bar dos italianos, que era o ponto de encontro dos italianos. Eles se encontravam, tinha uma rua na Vila Operária, que é a Rua Estela, que era chamada de Baixa Itália, que também veio um antepassado da minha família, da família do meu filho, para lá morar, que veio da Itália, no final do século XIX, e foi trabalhar nessa fábrica na década de 10, por aí, e foi habitar na Vila Operária também. Por isso que eu quis um pouco adiar essa história, porque essa pesquisa da professora Cléia Schiava, a professora da UERJ, ela fala disso, da vinda desses imigrantes para lá, dessa Baixa Itália, na Gávea, porque ainda era a freguesia da Gávea, o Jardim Botânico não era um bairro independente ainda. Pode passar a próxima? Essa é a figura, uma das figuras, ele não trabalhou na fábrica, mas ele trabalhou no Jardim Botânico. É só para mostrar como essas pessoas que vieram de fora do Rio de Janeiro, e também outras pessoas do Brasil, contribuíram para a construção desse bairro, para a mudança da fisionomia urbana, histórica, do Jardim Botânico. Ele se chama Basílio Carris, ele foi trabalhar no Jardim Botânico com 11 anos de idade, ele entrou em 1912, ele nasceu em 1901, no Brasil. Os pais eram italianos, o pai foi trabalhar na Carioca, na fábrica Carioca, e ele ficou trabalhando no Jardim Botânico até 59. E ele é uma figura um pouco desconhecida porque ele é um jardineiro comum. Só que é um jardineiro comum cuja história se atrela à história do Brasil e à história da instituição Jardim Botânico. Eu descobri que ele viajou e coletou mais de 60 espécimes vegetais, que eu achei interessante por ele ser um jardineiro, ele não era um botânico de formação, não tinha uma formação tão brilhante assim como outros, mas ele participou de expedições e de missões importantes. Então, esse é o Basílio, evidentemente ele faleceu em 59, ele está no Orquidário, embaixo ele num caminhão que ele ia visitar outras regiões do Brasil para trazer mudas, orquídeas, espécimes vegetais para compor o acervo do Jardim Botânico. E aqui é uma das últimas espécimes que ele coletou. Isso está no site Reflora, que é um site do Jardim Botânico que você pode pesquisar com o nome, ou com o nome da planta, ou o nome da pessoa, o determinador, o coletor. E é uma orquídea, que, se eu não me engano, eu não sei se foi determinada ainda, porque tem a questão de ser coletada e ser determinada. Então, assim, a minha contribuição aqui era tentar mostrar um pouco da história do Jardim Botânico, da sua memória, das suas histórias, de que as pessoas fazem parte da história do bairro e algumas pessoas são desconhecidas. Então, a gente nem conhece o nosso bairro quando a gente anda direito. Então, é um lugar cheio de histórias, cheio de identidades. Em pensar que o Jardim Botânico, o Horto, teve uma comunidade de italianos que se perdeu, é uma história assim fantástica e esquecida na história do Jardim Botânico, história do Rio de Janeiro, de uma maneira geral. E essa que era a minha contribuição, trazer reflexões também sobre, acredito que muita gente conheceu aqui a Carioca, tenha visto. É isso, obrigada. Obrigada, professora Luciene Carris. Agora, o vice-presidente do Instituto da Brasilidade, Carlos Montes, quer fazer algumas colocações sobre as paisagens naturais do Rio de Janeiro e também do Amapá, onde ele esteve no ano de 1970, desbravando o Amapá, quando o Amapá, se eu não me engano, ainda não era Estado, ainda era território. Vem aqui para frente, Carlos, para contar, trazer para a gente esse relato fantástico. Eu fui atropelado aqui pelo seguinte, eu ia falar alguma coisa sobre o Amapá e me preparei para dizer o seguinte: já falamos aqui de uma viagem de bicicleta, de uma viagem de drones e helicópteros, e eu ia contar minhas aventuras pelas águas do Rio Amazonas, perto da sua foz, ao longo, em torno da ilha de Santana. Mas você tem aventuras no Jardim Botânico também. Não, ótimas, mas isso aí que eu queria... Desculpe, eu não gravei o seu sobrenome. Porque você é parente deste... Tá? E você mora em que lugar no Jardim Botânico? Ah, tá certo. Tá bom. Não, porque aconteceu a seguinte história. Eu escrevi a biografia de um compositor. Você talvez conheça de nome, mas não sei se você está reconhecendo quem é Haroldo Lobo. Você conhece o Haroldo Lobo? O que ele fez? Haroldo Lobo, você sabe quem será? Então? Esse nome é mais estranho. Mais estranho, mas diz então a música dele aí. Ah, não vai dizer. Haroldo Lobo é um dos 3 maiores compositores de música carnavalesca
fez mais de 600 músicas, entre elas sucessos que você nunca vai esquecer, mas não sabe que são dele. E o Haroldo Lobo era filho de um funcionário da fábrica carioca. O pai dele chamava-se Quirino Lobo, a mãe Filomena. Ele nasceu na fábrica carioca, em 1910. Ele nasceu 3 anos depois da fundação do Carioca Esporte Clube, Carioca Futebol Clube, na realidade, que depois virou Carioca Esporte Clube e passou com aquela nova sede na rua Jardim Botânico, ao lado da BBR, a se tornar um centro formidável de carnaval. E o Haroldo construiu toda a carreira dele, a vida dele inteira sem sair do Jardim Botânico. Ali ele nasceu, cresceu, estudou, se formou, casou, teve filhos e morreu, morando na Rua Faro, sempre naquela região. Na freguesia da Gávea, que era o nome, na realidade, dado a toda a região que ia do Humaitá até os dois irmãos. Uma das fontes que eu usei nesse meu trabalho foi porque eu achei que, para entender como é que uma pessoa vive a vida toda no jardim, na mesma região, alguma coisa atraente aquela região tinha, não é possível. O Haroldo estudou música na fábrica. O Carioca Musical, que é o lugar onde hoje está instalado a Rede Globo, era um centro de distração muito comum. As revoltas e os movimentos, inicialmente anárquicos e depois motivados pelos socialistas e comunistas, fez com que, em 1945, quando houve a eleição, o Partido Comunista veio à legalidade, em 1950, um candidato a vereador, que era o Brandão, acho que é Otávio Brandão, chamava a Gávea, o bairro de Gávea Vermelha, por causa exatamente da aceitação. Mas o Haroldo é que me motivou a começar a estudar esse assunto, inclusive a história da Lagoa Rodrigo de Freitas, as fábricas, o fato de que ela foi uma área rural que virou industrial e depois virou uma região de classe média e média alta, como é hoje, com os loteamentos que se criaram. Mas o que eu gosto mesmo é de cantar as músicas do Haroldo Lobo. Vocês não... Então, para quem sabe, como o caso do nosso líder que nos comanda hoje na mesa, não tem muito sucesso, mas vamos, por exemplo, dos mais conhecidos. Mas que calor... Isso é uma música do Haroldo Lobo com Nássara, lançada no Carnaval de 42, cantada pelo Carlos Galhardo. Depois tem índio que é apito, se não der, pau vai comer. Isso foi o Haroldo Lobo cantado lá para 1950. Foi quando o Juscelino, a Dona Sara foi ao Bananá, a Ilha do Bananal, e teve um negócio de dar colar para os índios. Índio que é apito, índio não quer colar, índio que é apito. Isso, ele fez essa música. E finalmente, o grande sucesso mundial dele é a música póstuma, porque ele morreu em 65, e no Carnaval de 66, Carnaval esse marcado por um ato de grande tristeza, porque o Rio de Janeiro foi vítima de uma chuva enorme, com muitas mortes. O prefeito Negrão de Lima, inclusive, pensou em não fazer o Carnaval, depois voltou atrás. Ele fez uma música que lembrava muito o clima dessa época, que é tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora, que na realidade foi uma música que ele ouviu o Bloco Foliões de Botafogo chegar para ensaiar no Carioca, e era de autoria do Newton de Souza. E ele teve a ideia de pedir ao Baleia, que era um diretor do Bloco, para apresentá-lo ao Niltinho, e fizeram uma reunião e ele disse assim: Newton, seu samba é maravilhoso, mas tem 14 versos, se você quiser fazer sucesso tem que reduzir. Aí fez um samba mais curto. Esse samba tem mais de 500 gravações no mundo todo, em diversos lugares. Esse grande compositor tem mais 300 músicas, tem 600. Por exemplo, querem que eu cante as 600? É difícil, mas dá para cantar. Você não é mais meu amor, porque vive a chorar. Para seu governo já tenho outra em seu lugar. Pá, 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 pá. Você não é... E a segunda parte. Você pediu para voltar, você porém não me atendeu. Agora o nosso amor para seu governo já morreu. Pá, 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 pá. E outras milhares de músicas maravilhosas, como por exemplo, uma que eu considero quase que um
um testamento dele, que é uma música chamada Baile do Pierrot, que foi lançada no Carnaval de 63, cantada pela Dalva de Oliveira. O Haroldo tinha uma característica, o apelido dele era clarinete, porque ele falava assim como a gente. Mas na hora de cantar, não sei por que razão, ele subia uma escala e cantava "Você não é mais meu". Não sei exatamente, talvez ele achasse que era mais fácil afinar a música com o tom lá no alto. Então ele botou na voz da Dalva de Oliveira o samba que diz assim: choveu confete no baile do Pierrot, quando a Colombina no baile entrou. Choveu confete no baile do Pierrot, quando a Colombina no baile entrou. Que festa tão linda, sonho de paz e de... Não, festa de sonho e de amor. Eu vi Colombina feliz com o Pierrot. Que pena, oh, que pena, quando o baile acabou. Que pena, oh, que pena, quando o baile acabou. Para um homem que viveu a sua vida toda pensando carnaval, pensar um baile onde a Colombina e o Pierrot se encontram e o Arlequim nem aparece, é um sonho extasiante. E pensar que esse baile acabou 2 anos antes dele morrer, a meu ver, é um prenúncio claro de que ele percebeu que esse mundo que ele tanto amou estava chegando a um momento diferente e difícil. Vamos ao Amapá, rápido, para não perder mais tempo, porque aí, quando você quiser conversar sobre isso e outros assuntos, dentro dessa, digamos, perspectiva do Haroldo Lobo, a gente pode conversar. É o grande nome do Jardim Botânico em termos de música. Quero ler sua biografia. Não está publicada, porque a minha mulher está passando a limpo e eu não sei se eu vou morrer. Eu vou ler antes, quero ir no lançamento. Tá, não, você vai ter que ouvir um pouco mais. Bom, mas enfim. Em 1970, eu que era engenheiro, já formado desde 1962, recebi um convite para me mudar para o Amapá para trabalhar com um senhor chamado Peter van Scherpenberg. O Peter Cornelis van Scherpenberg era um holandês que tinha vindo para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial colocar aqui algumas colônias, criar algumas colônias holandesas no Brasil. 2, principalmente, ele fez. Uma é a Nova Olambra, que é uma colônia que existe no estado de São Paulo, uma cidade, virou uma cidade, com produção de flores, inclusive para exportação, muito grande, e a outra é uma colônia dedicada a produtos leiteiros no estado do Paraná. Esse foi o trabalho dele nessa ocasião. Ele conheceu, então, um homem chamado Janari Nunes, que era um coronel do Exército, que era governador do território do Amapá. E o Janari convenceu o Peter van Scherpenberg a ir para o Amapá, comprar uma quantidade enorme de terras de um grande explorador, de um grande pioneiro da região amazônica, que era o coronel José Júlio de Andrade, natural de Sobral, morreu no Rio de Janeiro, mas foi o dono do Laranjal do Jari, de 3 milhões de hectares naquela região. Como é que ele conseguiu comprar essas terras? Porque ele era um regatão, ele levava mercadorias para vender para as populações ribeirinhas, normalmente fazendo uma viagem uma vez por ano, chegava lá e vendia as mercadorias que as pessoas precisavam. Se tinham dinheiro, pagavam em dinheiro. Se não tinham dinheiro, podiam assinar uma promissória ou assinar um contrato de dívida, e ele voltava no ano seguinte. Pelo fato de que muitas vezes a pessoa foi prorrogando esse contrato e não conseguia pagar, ele acabou recebendo como pagamento disso uma cessão de direitos hereditários dos descendentes do morador local. E essas terras, uma parte delas ele vendeu para o seu Peter. A escritura de venda, que era interessante, dizia assim: fica, no entanto, estabelecido que se toda essa terra que está sendo vendida, em alguns pontos, não se possa comprovar sua verdadeira origem ou localização, nada poderá o comprador reclamar do vendedor. Ou seja, na realidade, o seu Peter não sabia se era dono das terras, e nem precisava, porque ele explorava madeira comprando de madeireiros da região acima da Ilha de Santana, que fica quase na foz do rio Amazonas, e as pessoas entregavam a madeira em tora para ele, num porto que ele tinha no Sossego, e ele aí levava isso em frente à casa dele ali, perto do Porto Santana, e embarcava nos navios. Só que criou-se o IBDF e passou a ser proibido a exploração de
de toras. Só podia se explorar madeira trabalhada, enfim, peças de madeira, podia ser tábua, podia ser caibros, podia ser portas, isso não importa. Ele tinha uma pequena serraria, que ele inclusive tinha arrendado, e continuava exercendo a função. Precisava de alguém que ajudasse ele a organizar a vida dele junto à IBDF. E eu, então, de navio, de barco, na realidade, usando a Vitória ou a Catarina, que eram os 2 barcos que ele tinha para puxar madeira, visitei alguns lugares para tentar ver a situação das terras dele. Então, a minha vida no Amapá foi muito por barco. Não quando eu tinha que ir a Macapá, ou quando eu viajava para Belém ou para o Rio, mas normalmente, quando eu estava ali, o meio de transportes era o barco, pelo rio. Que rio? Que rio? O rio. Não tem nome. Não, o Rio Amazonas, mas acontece que ninguém ali em volta, os locais, se preocupavam em dizer o nome do rio. Era o rio. Era o rio. A vida da pessoa é o rio. É o rio que determina a vida das pessoas. Elas cruzam para o outro lado do rio, voltam do outro lado do rio. Não precisam saber que nome tem o rio. A gente precisa saber que a Ilha de Santana se separava do continente por um pequeno canal, um braço norte do Rio Amazonas. Mas para eles isso não era importante. Comia-se muito coração recheado com pimentão e milho, tomava-se sopa de curry preta, de tanto curry que deixava a gente suando, e quando se estava no barco era Nescau com bolacha donzela, que era uma bolacha, e às vezes um peixinho cascudo, que eu pessoalmente acho horrível. Esse peixe que fica na beira do rio, mordiscando a plantinha, e que é horroroso. Quer dizer, o pirarucu e o tambaqui são 2 maravilhas, e outros peixes também, mas não aquele cascudinho vagabundo de beira de rio. Nesse barco eu fiz uma viagem, por exemplo, a Afuá, que fica no meio da ilha de Marajó, andando pelos furos para lá e para cá, até chegar em Afuá, e aí olhando assim para cima, vi passar o Caravelle, que ia de Belém para Macapá, e pensava comigo, pô, esse cara, em 1 hora, ele vai de Belém a Macapá, eu estou há 3 dias dentro desse barco, dormindo de rede, e comendo bolacha donzela e tomando Nescau, não aguento mais. Entendeu? E aí fui até Afuá, vi lá. A vida da cidade de Afuá, durante 70 anos, estava resumida a 3 ou 4 livros, onde estavam todas as transações imobiliárias existentes nesse período. O outro lugar que eu visitei foi Mazagão. Mazagão tinha outra característica. Tinha um carro, que era o Jeep do padre, e tinha o barulho na rua, era das galinhas ciscando e cacarejando. Fui também lá no cartório, vi as coisas. Essas foram 2 viagens que eu fiz para esse fim. E lá fiquei durante 7, 8 meses, consegui regularizar as terras dele junto ao IBDF, mas não consegui regularizar a cabeça dele, que era de um cara que queria exportar madeira em tora e que já tinha mais de 60 anos. Outra coisa curiosa é que do outro lado do rio, já na terra firme, tinha um matador, um açougue, um matador. E ele normalmente ia lá comprar carne. Aí vinha ele com 2 pacotes, um com coração, que era o que a gente comia, e outro um belo filé mignon, que era para o cachorro. Então, quando chegava lá, o cachorro comia filé mignon e a gente comia um coração com milho e pimenta. Também não é muito ruim, a minha lembrança não é tão péssima assim em relação a isso. Mas é engraçado. E ele tinha que tomar muito cuidado, porque ele gostava de esquiar, e se ele passasse muito perto e caísse do esqui em frente ao matadouro, possivelmente não conseguiria sobreviver para contar história nenhuma. Porque, e outra coisa engraçada é que em cima do telhado da casa dele tinha uma jiboia que comia os ratos e eventualmente uma paca ou um bichinho menor que subisse por ali. E aí ele andava com uma arara amarela, aquele papagaio amarelo aqui no ombro, que ele pegava o biscoito, pegava com o passarinho. Enfim, coisas diferentes que eu vivi há muitos anos atrás, né? E eu estava contando para parte do público aqui, vou só completar, dizendo que não foi por aí que o meu primeiro casamento acabou, mas essa história pelo menos é engraçada, porque a minha mulher veio uma ocasião, com toda boa vontade, chegou do Rio de Janeiro para vir a Macapá, e aí ela saltou do avião Caravelle e junto com ela saltaram umas moças de conduta condenável. E como ela era a mais bonita do avião, eu acho que ficou todo mundo que estava ali no aeroporto de olho. E eu sem saber se eu brigava com todos ou se eu ficava calado, porque o assunto não era comigo, né? E aí foi tudo bem e tal, pegamos o carro, fomos lá para a beira. E isso é engraçado contar.
O rio Amazonas, ele, desde a Foz até Tapajós, ele acompanha a maré. À medida que o mar sobe, o rio fica travado, por isso que tem a pororoca. A famosa pororoca acontece exatamente no encontro da água do rio, que tenta entrar no mar e o mar barra. E aí a maré sobe, de tal maneira que até a região, mais ou menos 200 quilômetros da Foz, você tem o rio Amazonas flutuando. E quando chegou na beira, o rio estava numa baixa. Então aparece aquela terra preta, meio molhada, com resto de cigarro, de copo de papelão, enfim, lata, um troço horroroso. Aí veio o camarada com a ubá, que é a canoa, parada de proa, para a gente entrar, para levar minha mulher para o outro lado, porque a casa do Peter era na ilha. Então ela entrou por aqui, aí o cara foi lá na proa do barco para ligar o motor, mas antes de ligar o motor, ele meteu a mão assim, ó, tirou a dentadura, lavou a dentadura dentro d'água e botou de novo. A água é limpíssima, mas é escura, porque tem matéria suspensa. Aí a minha mulher disse assim, aqui eu não venho nunca mais, é a última vez. Eu digo, mas é só a primeira. É a primeira e última. Pronto, acabou a minha aventura. Eu já estava negociando com a Meridional, que tinha descoberto a mina de Carajás, a possibilidade de trabalhar com eles em Belém. Tive que desistir da minha aventura e cair nos braços de Haroldo Lobo.